O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus com mais força. É a palavra que nos liberta, que nos alimenta, que nos salva. Antes de você se sentar, vamos fazer juntos uma oração. Repita depois do Padre, por gentileza. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você aqui, você em casa, repita com fé. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abra os meus ouvidos. Abra os meus ouvidos. Abra minha mente. Abra minha mente. Abra o meu coração. Abra o meu coração. Para receber tua palavra. Para receber tua palavra. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E dai-me o dom de entender. E dai-me o dom de entender. De compreender profundamente. De compreender profundamente. A palavra que aqui será proclamada. A palavra que aqui será proclamada. E que ela produza frutos. E que ela produza frutos. De transformação. De transformação. Na minha vida. Na minha vida. E na minha família. E na minha família. Eu renuncio a todo cansaço. Eu renuncio a todo cansaço. A todo desgaste. A todo desgaste. A toda distração. A toda distração. A toda preocupação. A toda preocupação. A toda tristeza e desânimo. A toda tristeza e desânimo. Eu renuncio a todo mal. Eu renuncio a todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E te peço, vem, Espírito Santo. E te peço, vem, Espírito Eu Santo. me consagro a ti. Eu me consagro a ti. Encha-me. Encha-me. Amém. Amém. Você pode se sentar agora, por gentileza. Gente, nós estamos... Deixa eu só levantar o reloginho da TV que caiu aqui para o padre ver o horário. Nós estamos concluindo o acampamento das mães que oram pelos filhos. Mas eu estou vendo que tem homem aqui também. Graças a Deus. Levanta a mão os homens que estão aqui. Sejam muito bem-vindos, viu? Vou falar das mães, mas vou falar também dos pais, vou falar também da nossa realidade. Afinal, todos nós somos filhos de Deus. Que bom que os homens vieram. E uma multidão também que nos acompanha, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, também do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Tenho muitos amigos desse movimento. Um abraço a Gláucia, a Rita, lá de São Paulo, que fazem parte desse movimento. Também a Gláucia Jordão, a Rita Fitim. Muita gente fazendo a diferença através dessa prática de se unir para rezar, né? Gente, também quero acolher minhas irmãs que estão cantando, que são do movimento. Acho que as 2 últimas da equipe que ficaram, né? Deus abençoe. O diácono Nelson as chamou hoje cedo de ararinhas, não é? Que elas estavam todas de azul, azul claro, achei engraçado. E o padre Anderson estava falando, como é que o padre Anderson falava? Esmorfete. Esmorfete.
Ararinha tá melhor, viu, diácono? Acho que a ararinha combina mais, né? Gente, diante desse evangelho tão lindo, das leituras que são tão contundentes, eu me perguntava, o que falar para essas mães hoje? Para esses pais que estão aqui, para as mães que nos acompanham. E fazendo uma pesquisa, estudando sobre esse assunto, sobre a maternidade, porque o que é a maternidade? Claro, resumindo de maneira até pobre, porque é muito mais, mas em uma palavra, ser mãe é a atitude constante de generosidade, de dar de si, de educar, de alimentar. A mãe dá do próprio corpo, né? Quando o filho está sendo gestado. Por isso que mulher grávida sente uma fome, né? E o marido tem que alimentar, viu, os maridos? A mulher está grávida, alimente, com moderação, claro, para ela não engordar muito, mas ela está comendo por dois, literalmente, né? E tudo que ela consome de vitaminas, de realidades ali que vão acrescentar no seu corpo, diretamente o seu filho está recebendo, ela está dando de si, do seu sangue, da sua carne. E por toda a vida a mãe está dando de si. Eu vi uma pesquisa muito bonita que uma pessoa, um grupo de estudiosos, de psicólogos, eles estudaram o que as pessoas compreendem por maternidade, o que vem na sua cabeça quando se fala mãe, nos vários continentes, né? Na África, na Oceania, na Ásia, pessoas que não são cristãs, que não são ocidentais. E a palavra que define maternidade em todo o mundo é essa: generosidade. Generosidade. A mãe é, por si só, um ser profundamente generoso, porque ela dá de si, mas a mãe também, veja bem, é chamada a generosidade da maternidade espiritual. Eu quero falar um pouquinho disso. Mas antes de falar da maternidade espiritual, eu vi outra pesquisa interessante, que um grupo de estudiosos, não sei se psicólogos ou psiquiatras, estudaram várias mães por um tempo, né, e o impacto do estilo dela de maternidade na vida dos filhos, né, da maternidade, como elas exerciam. E sabe qual é a conclusão que eles chegaram, esses estudiosos? Que a melhor mãe que existe, olha só, que chega a ser até engraçado, a melhor mãe que existe é a mãe feliz. Ou seja, eles concluíram estudando que quando a mãe é feliz, sabe aquela pessoa resolvida, que não é presa ao passado, que não é melancólica, não estou falando mãe perfeita não, tá? Que não existe esse ideal, nós não somos anjos, somos humanos. Mas eles constataram que a mãe feliz, sabe aquela pessoa que aprende a ser leve, que não fica presa ao que aconteceu há 10 anos, que tem a própria vida, a mãe feliz é a melhor mãe. E, em contrapartida, os pesquisadores, os estudiosos ali constataram que a mãe infeliz, ela gera filhos infelizes e dependentes dela. Ela projeta a infelicidade, não por mal, claro que uma mãe não quer mal do filho, né? Mas você está vendo como que é importante a gente se resolver por dentro? Né? A gente buscar a nossa cura, a gente buscar sofisticar um pouco mais as nossas emoções, deixar de ser imaturo, buscar amadurecer, porque uma mãe feliz, e eu expando isso para o pai também, ele gera filhos bons, filhos felizes. Agora, a mãe infeliz, dizia a pesquisa, ela vai fazendo sempre os filhos ficarem dependentes dela. Por quê? Porque na cabeça dela, ela não resolveu algumas pendências, e eu não julgo, mas a gente tem que trabalhar para resolver, né, o que está desarmônico dentro da gente. Então ela tem uma mentalidade de falta, está faltando alguma coisa, a vida está devendo para ela. Então ela acaba projetando inconscientemente no filho. Né? E olha, eu escrevi há pouco tempo um livro sobre os homens, que se chama Curar e Restaurar o Masculino. E fazendo pesquisas sobre esse livro, eu descobri algo que eu fiquei assim, admirado, que eu, sinceramente, eu não tinha esse conhecimento. O quanto que o jeito como a mãe exerce a sua maternidade impacta a vida do filho homem. Da mulher, claro, também, mas de maneira geral, de maneira principal, a vida do filho homem. E o jeito como ele vai se relacionar depois. Não é? Então, eu quero desejar a você, mãezinha que está aqui. Quem é mãe que está aqui? Levanta a mão. Que coisa boa. Uma salva de palmas já a essas mães guerreiras que estão aqui. As que nos acompanham também, as mães do movimento das mães que oram pelos filhos, mas eu quero rezar para que você seja uma mãe feliz. Olha aqui a bênção do Padre. Deus te abençoe para que você seja uma mãe feliz. Uma pessoa feliz contagia as pessoas. Tem aquele ditado, né? Uma pessoa ferida fere pessoas. Uma pessoa amarga, amarga pessoas. E uma pessoa feliz contagia pessoas. E é um desafio ser feliz. Porque a vida da gente é composta por desafios, né? Por situações difíceis.
Às vezes, mãezinha, você foi se amargando, não é nem por culpa sua, é as situações como foram acontecendo, é aquela traição, é aquela perda. Às vezes a gente idealiza demais o mundo, a vida, a família, e de repente nada do que a gente imaginava acontece. É uma doença que nos pega no caminho, é a perda do emprego, são tantas situações. Mas por isso que é importante a mãe estar sempre com o joelho no chão. Gente, a gente precisa de fato estar com nós precisamos estar com os joelhos no chão. Quem não reza não vai conseguir se resolver de dentro para fora, porque a pessoa pode até fazer uma terapia, ela pode ter alguém que ajude, mas chega num ponto que só a graça de Deus pode tocar, sabe? O terapeuta ele vai descobrir o seu problema, e às vezes vai descobrir e vai jogar o problema. Você tem esse problema agora, mas às vezes você não tem condição de tocar aquela dor profunda, aquela raiz de amargura dentro de você. Tem coisas dentro de você que estão te deixando amargas, coisas às vezes da sua infância que você não resolveu, sofrimentos, fardos que você carrega. Só Deus pode curar e tocar. Eu acredito que por trás, dentro de todo adulto complicado, tem uma criança ferida. Tem uma criança ferida pela vida, sabe? Então, mãe, nunca se esqueça que antes de você ser mãe, você é filha. Você é filha. Pai, nunca se esqueça que antes de ser pai, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E você precisa estar com Deus. Você precisa rezar, você precisa pedir as luzes do Espírito Santo. Você precisa estar na presença de Deus, permitindo que Ele vá te curando, te restaurando, te redimindo. Gente, quando a gente dedica o nosso tempo para a oração, Deus vai nos redimindo, nos salvando da gente mesmo, né? Das coisas desarmônicas, feridas dentro da gente. Então nunca se esqueça, antes de ser padre, antes de ser médico, antes de ser mãe, você é filho de Deus, filha de Deus. E hoje, você que veio aqui a essa missa, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você veio para um lugar muito especial, que é chamado Santuário do Pai das Misericórdias. Sabe o que você precisa fazer aqui no santuário? Nada, só deixar o Pai te abraçar. Só deixar o Pai amar você. Você, mãe cansada, como eu falava da mãe do Gabriel ali, tantas cirurgias, e a Carol servindo, tantas lutas com o filho doente. Mas às vezes a gente precisa ter esse momento para descansar em Deus, sabe? Para descansar em Deus. Para ser filho. E olha, como o padre dizia, a gente precisa aprender a entender que filho é uma coisa que não funciona sozinho, né? Filho é uma coisa que precisa ser educado. Educado. Fiz a introdução falando aqui do ser a mãe feliz, falando dessas coisas. Depois, se puder, eu vou trazer um outro fato interessante sobre isso, sobre como se resolver. Mas é interessante que a gente precisa entender que o filho não funciona sozinho. A mãe precisa pagar o preço de educar. O pai precisa pagar o preço de educar. E é exigente. Você vê que o evangelho de hoje está trazendo uma situação de família. O pai que pediu para o filho ir para a vinha, você prestou atenção? E o filho falou, vou pai, aliás, eu vou lá para a vinha, vou trabalhar, e não foi. Aquele famoso fala e não faz, né? E o outro filho que disse que não ia e depois foi. Você que é mãe e pai aqui, quantas vezes o teu filho fala que vai fazer uma coisa e não faz, não é verdade? Quantas vezes ele fala, não vou fazer? Às vezes a minha mãe saía, eu lembro que eu nunca gostei de lavar louça, eu sou sincero, porque minha mãe é muito baixinha, e eu tenho quase 2 metros, né? E a pia, claro que é do tamanho da minha mãe, né? Para ajudá-la, não para me ajudar. Às vezes ela pedia para eu lavar a louça, nossa gente, sinceramente, só que eu acabava travado, né? Coluna ruim. Ela falava, filho, lava a louça para a mãe, né? Que mãe nunca pediu isso, né? Num momento ou outro? Mesmo se você tem uma secretária em casa, às vezes é um final de semana, é um outro momento. E eu, mãe, não vou fazer não, mãe. O que é isso, mãe? Meu Deus do céu. E eu era o que mais sujava, mas na hora de lavar, aquela pia baixinha. Mas a vez minha mãe saiu, eu falava, tá bom, vou lavar. Ela chegava, via que eu tinha dito que não ia lavar, mas ela veio, ela ficava numa alegria, né? E às vezes também o contrário era verdadeiro, eu dizia que ia fazer uma coisa e não fazia. O Evangelho está falando de uma situação de família. Eu vou falar sobre isso já, mas antes, é interessante a gente entender, quando você faz um estudo na Bíblia, que família, a nossa família, gente, não vai ser como na propaganda da margarina, né?
Todo mundo bonito, sorridente. Você viu que na propaganda da margarina, até o dente da pessoa brilha, né? A vozinha lá de 70 e tantos anos, com aquele dente brilhando assim, né? Tudo esticado, tudo bonito, todo mundo sorrindo. Mas a vida não é uma propaganda de margarina, você sabe, né? E a Bíblia fala disso muito concreto. Eu acho bonita a lucidez da Bíblia. Olha as situações, os conflitos de família que a Bíblia traz. José e seus irmãos. O que aquelas pessoas que venderam José eram de José? Eram irmãos. Não vamos longe, Davi. Absalão, seu filho, queria matá-lo para tomar o reino. Não precisa ir muito longe. Caim e Abel, um irmão matando o outro. Gente, a Bíblia não esconde que nas famílias vão acontecer problema. E família feliz não é família na qual não acontece conflito, mas é a família que vai aprendendo a contornar os conflitos. É a família na qual o pai e a mãe vai assumindo a sua missão, a sua postura de maternidade espiritual, de paternidade espiritual. Sabe? Esse pai do evangelho aqui foi dizendo dos comportamentos. E você que é pai e mãe pode dizer dos comportamentos dos seus filhos também. Mas o que é paternidade e maternidade espiritual? Em primeiro lugar, maternidade espiritual é saber educar o filho para as coisas do alto. É saber educar o filho para o céu. É saber educar o filho para os valores. É saber educar o filho para a virtude. É saber educar o filho para não ser tão materialista. É saber educar o filho para respeitar os idosos. Olha, gente, eu me recordo, eu era gurizão, era criança. Até hoje, às vezes eu sou padre, todo mundo, graças a Deus, com respeito, fala, o senhor está bem, apesar de eu ser novo, né? Mas até hoje, às vezes eu vou conversar com um médico ou com uma pessoa idosa, eu não consigo deixar de chamar de senhor ou de pedir a bênção, né? Se for um tio, um avô, mesmo sendo padre, né? Se for uma pessoa mais velha, o senhor está bem? Porque parece que a minha mãe está falando aqui na minha cabeça, parece que até hoje, se eu chegasse na minha avó e chamasse a minha avó de você, chinelo voava, voava na minha testa. Foi o jeito que minha mãe me educou, mas me ensinou a respeitar os idosos, me ensinou a respeitar os mais velhos, me ensinou a respeitar os mais fracos. A educação espiritual, a maternidade espiritual significa educar para os valores, educar para a virtude, educar para o altruísmo e não só para o materialismo. Eu gosto muito de fazer a diferenciação entre herança e legado. Tem gente que trabalha só para deixar uma herança e não um legado. É diferente herança de legado. Herança tem a ver com bens, tem a ver com uma casa que você deixa, um carro, um terreno, é importante? É. Mas legado é diferente. Legado não é só material, legado tem a ver com valor, com princípio. Aquilo que você lembra, minha mãe me ensinou a pedir bênção para padre. Minha mãe me ensinou a fazer o sinal da cruz quando eu passo na frente da igreja. Minha mãe me ensinou a rezar o Santo Anjo antes de dormir. Um Pai Nosso, 3 Ave Marias. O princípio, o legado é diferente da herança. A herança você deixa um saldo na conta e uns bens às vezes. E se você deixa só herança sem legado, você vai deixar motivo para os seus filhos brigar. Para os seus filhos brigarem. Se tem tanto pai, claro que bem intencionado, mas insensatamente deixa só herança, só dinheiro. E herança sem valores, sem princípios, sem educação, vai ser motivo só de briga e divisão. Quantas famílias eu vejo que o pai e a mãe morrem, os filhos começam a brigar por causa de herança e nunca mais conversa. Um passa o outro para trás para ter o bem. Por quê? Porque tinha herança, mas faltou legado. Herança tem a ver com bens, legado tem a ver com algo superior, algo que você não mede, que você não compra. Porque está na alma, é o princípio que você passa, é o valor, é a educação dos instintos, né? É tão bonito a mãe e o pai que educa para o céu. Pai e mãe, por que tem tanto filho hoje entrando na droga? Por que tem tanto filho hoje em depressão? Essa geração de jovens e adolescentes, o pico, o auge da depressão está nessa geração agora. Eu vi uma pesquisa semana passada que o suicídio de jovens e adolescentes no mundo em 10 anos caiu 17% e no Brasil aumentou 24%. Por que essa geração está tão desanimada com a vida? Porque está esperando demais só desse mundo, só da matéria. Está esperando demais ter dinheiro, e se não tem, quer morrer. Está esperando demais ser bonito e ser igual àquele artista, e ter aquele cabelo, aquela aparência, aquele corpo, e se não tem,
Claro, se você é mais velho, mais maduro, tudo bem, mas os nossos jovens e adolescentes, eles não têm anticorpos morais, espirituais, psicológicos para lidar com isso, gente. Porque muitas vezes a gente educa só para a matéria. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que se formar. Isso é bom, pai e mãe. Lute mesmo para o seu filho ser um bom profissional, bem remunerado, mas também lute para que ele seja um bom ser humano. Porque nada adianta alguém rico que não sabe ser gente, que não sabe tratar as pessoas com educação, que não sabe respeitar. Sobretudo os idosos, os mais pobres, os mais que estão sofrendo mais. Então a gente precisa, a mãe e o pai precisam educar para a pessoa, para o filho, entender que a felicidade não está só aqui nessa vida. Claro, a gente tem que lutar para ser feliz aqui, mas a gente foi feito para o céu. A gente foi feito para o céu. A gente tem que pensar que a eternidade também precisa ser computada. A gente precisa educar para a eternidade. Gente, esses dias eu pregava numa missa aqui cedo. Quero usar novamente, um discurso que certa vez o Papa Bento XVI fez, Papa Emérito, numa homilia que ele fez em Hannover, na Alemanha. Acho que foi pouco antes dele renunciar, na qual ele dizia, eu vou trazer com as minhas palavras, porque o Papa, como um bom alemão, é muito conceito, né? Ele dizia o seguinte, que para você ser um cristão maduro, para você ser feliz como cristão, você precisa conjugar duas coisas. O cristão de verdade, maduro, feliz, é aquele que tem os pés no chão, muito no chão, e o coração no céu, muito no céu. Não adianta só ter o coração no céu, né? Porque fica aquela pessoa alienada, que vive igual um anjo. Sai da missa assim, né? Voando. Aquela coisa desencarnada. Tudo é Deus. Você não é um anjo. Você tem que ter o pé no chão. Tem que trabalhar, tem que cuidar da sua saúde, tem que tentar sim, ambicionar coisas boas na sua vida, ter um bom trabalho, ter uma boa remuneração. Isso é importante, sim. Pé no chão, mas coração no céu. Coração no céu, porque as coisas só desse mundo, elas não preenchem a gente. Gente, eu vou dizer para você, é uma decepção tão grande quando você coloca as suas fichas todas, aposta as suas fichas todas somente naquilo que é material. Por quê? Porque se a pessoa perde o bem, ela quer morrer. Se ela não tem dinheiro, ela quer morrer. Se ela não é aceita pela turma, se ela não se sente bonita, ela perde a esperança. Mas existem outros valores. Tem muito pai e mãe dando o seu melhor para o seu filho, mas está educando só a cabeça, só a escola. Tem que educar a alma também. Tem que educar os instintos da criança. Você já percebeu? Gente, a criança precisa ser educada. Olha, a gente sofreu tanto como sociedade, sobretudo no Ocidente. Eu respeito o acréscimo que, por exemplo, Freud trouxe, né? Mas o que em geral, em síntese, Freud fez com a sua teoria, que depois foi desenvolvida? Ele simplesmente disse assim, olha, o ser humano não precisa ser educado, ele tem um monte de instinto desordenado, ele tem que somente assumir esses instintos desordenados, e ser assim mesmo, ele é o que ele sente está certo, o que ele quer está certo, o que ele tem vontade de fazer, ele tem que fazer, e ele não tem que se culpar, tem que liberar geral. Gente, só que ele está esquecendo que o ser humano, claro, eu estou resumindo, eu poderia aprofundar muito mais essa reflexão, né? O ser humano tem razão e o ser humano tem alma, o ser humano não é um animal. Um animal, ele é condenado a ser dominado pelos instintos. Deu a hora do animal, ele sentiu o cachorrinho, veja a fêmea quando ela está no cio, ele sente o cheiro, fica doido, não é? Ou quando é a hora de comer, ele fica doido, ele é um animal. Agora, o ser humano não é só animal, o ser humano tem razão, o ser humano tem alma, onde habita Deus. O ser humano pode educar os seus desejos, os seus instintos. E tem um documento da igreja tão lindo, da Congregação para a Educação Católica, que se chama Orientações Educativas sobre o Amor Humano, que ele ensina o seguinte, que o que educa, que o que faz a sexualidade da gente, por exemplo, a afetividade ser humana, é o amor. Porque se não tem amor, se não tem virtude, a gente é animal. É igual um animal. É o amor que educa, é a virtude. Então o pai e a mãe tem que educar o seu filho para o amor, para a virtude. Mãe, você tem que educar o seu filho para olhar a mulher como ser humano, como filha de Deus, não como um objeto. Sabe? Você tem que educar o ser humano para respeitar os outros colegas, para respeitar os mais pobres, os que são diferentes, educar para a virtude. Mãe, eu tenho vontade de brigar. Filho, você não tem que fazer tudo que você tem vontade. Você pode educar você mesmo.
Ensinar os filhos, eu dizia esses dias no Sorrindo para a Vida, educar os filhos para a ascese. A gente pode superar a gente mesmo. A gente não é condenado, como Freud disse, a sermos o pior de nós mesmos pelo resto da vida. Eu sinto vontade, então eu vou fazer. Se eu fizesse tudo que eu sinto vontade. Se você fizesse tudo que você sente vontade. A sua vontade não é a norma de tudo. Você vê que no versículo 29 do Evangelho, o filho está dizendo assim, o pai disse, filho, vai para a vinha trabalhar. Não, eu não vou porque eu não quero. Eu não tenho vontade de ir. Ou seja, o pai está chamando, a vinha é deles. Se o dono da vinha não for trabalhar, quem que vai trabalhar? Não, eu não quero. Exemplificando a pessoa que acha que a vontade tem que sempre reinar. Eu tenho que fazer sempre a minha vontade, padre. Eu tenho que ser sempre do jeito que eu quero. Tem que ser sempre do jeito que eu penso. É a minha vontade. Sabe? E que bonito que o outro irmão, que tinha sido cabeçudo e dito, não, eu não vou, mudou de ideia. Foi capaz de refletir. Foi capaz de recomeçar, de redirecionar a sua atitude. Você sabia que mudar de ideia não é sinal de fraqueza, não. É sinal de nobreza, é sinal que você está refletindo, que você está pensando, que você está aprendendo. Agora, o sinônimo maior de orgulho, São Gregório Magno dizia que o orgulho é o pai de todos os outros pecados, a raiz de todos os outros vícios capitais e outros vícios afins. O orgulho, a principal manifestação do orgulho é a resistência a aprender. A pessoa sabe tudo, eu não vou mudar, eu sei, eu sou assim. Sempre justifica o erro ao invés de reconhecer. Foi grosseiro, tratou mal, não rezou, foi um mau esposo, traiu, foi uma mãe ruim. É tão mais fácil falar, olha, me desculpa, eu errei. Reconhecer e mudar, né? Como esse filho. Eu disse que não ia, mas eu vi que eu preciso ir para a vinha assim, eu vou. É nobre a pessoa que sabe mudar a direção. É nobre. É inteligente, é sinal de reflexão, né? Mas às vezes é a idolatria da vontade. A gente quer fazer a nossa vontade. Eu tenho vontade de bater, então eu bato. Eu tenho vontade de trair, então eu traio. Eu tenho vontade de roubar, então eu roubo. Por isso que essa sociedade da gente está assim. Tanta corrupção, tanto adultério. Filho, filha, a gente precisa educar a nossa vontade. Pai, mãe, você precisa ensinar o teu filho a educar a vontade. A educar os desejos. Não é reprimir, tá? Meu filho não pode sentir raiva. Eu dizia no Sorrindo também esses dias, sentir raiva é normal, a gente vai sentir raiva. E é natural, é gostoso quando a criança, gostoso assim, saudável, né? A criança está expressando aquela raiva. Filho, vem cá, é bom você ter raiva, mas deixa o papai ou a mamãe falar com você. Não é porque você tem raiva que você tem que dar um soco na cara do vizinho, que você tem que jogar o copo e quebrar. Conversar e educar dá trabalho, gente. Mas não educar é muito pior. O trabalho e o preço vai ser 7 vezes mais alto. Educar, a gente precisa... Gente, a vida da gente é uma constante educação. A gente precisa educar a gente mesmo, a gente precisa educar os filhos, educar as pessoas, e entender que a gente não é animal. Entender que a gente não é animal, você pode ser melhor. Olha, eu não sei o que você está vivendo aqui. Você aqui, você em casa. Talvez você que me acompanha agora esteja lutando contra um vício que você não consegue vencer. Talvez você que está me acompanhando agora esteja lutando com uma depressão, lutando com um casamento quase falido, com um filho difícil, com um filho na droga, com um filho doente, com um filho preso. Mas olha, é preciso deixar a graça de Deus vir em socorro da nossa fraqueza e ir nos formando, nos elevando, nos educando. A gente precisa educar os filhos para o amor, para a virtude, para dominar a si mesmo, para a paciência, para a fé, para a esperança, para o respeito. Esses dias nós vimos aquela cena trágica, eu até comentei no meu programa, que eu faço às terças à noite, daquele tio que estuprou aquela criança de 10 anos, né? E que trágico aquilo, meu Deus. Mas sabe qual a reflexão que veio no meu coração, que eu até falei no programa? Todo mundo que 95% das pessoas que detonaram aquele homem, que precisa pagar mesmo, responder judicialmente, né? 95% das pessoas que detonaram aquele homem financiam a indústria que forma homens animalizados como aquele, que é a indústria da pornografia. Quanto hipócrita detonando ele, mas consumindo pornografia e incentivando essa indústria. Eu vi uma pesquisa, uma estatística do FBI, da Polícia Federal Americana, que cada 8 estuprador e serial killer que comete crime sexual
consome pornografia em excesso antes de cometer o crime e reproduz muito do que viu. Muito estamos criticando, mas a gente está alimentando essa indústria. Então é preciso educar o filho para lidar com a própria sexualidade de maneira saudável. Meu filho, que bom que você tem tudo aí que funciona, que maravilha, mas vamos educar, vamos conversar sobre isso. O que a Bíblia ensina sobre a sexualidade? Você já conversou sobre isso com teu filho? O que o cristianismo ensina? Porque o que acontece? Em nome de uma liberdade, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Só que a gente está deformando homens, porque aquele tio que fez aquilo, ele aprendeu a pensar daquele jeito com alguém. Ele aprendeu a agir daquele jeito, talvez na internet, ou talvez porque lá onde ele mora. Não estou julgando a família, viu, pelo amor de Deus. Mas talvez ele cresceu num ambiente malicioso, em que os mais velhos ele ouviu falando que as mulheres eram um objeto, eram um pedaço de carne que usa e joga fora. Está formando a cabeça. Agora, se ele tivesse um pai e uma mãe que tivesse educado para a virtude, para o amor, para a esperança, seria diferente. Muito possivelmente seria diferente. E aqui eu não quero, mais uma vez, eu digo julgar, mas a gente tem que refletir. Educar os nossos filhos para a virtude, para o céu. Pé no chão, mas coração e cabeça no céu. Não só cabeça no céu e nem só pé no chão. É o misto dessas coisas que nos dá maturidade, que nos faz felizes. Quero convidar você a ficar em pé agora. Nosso tempo não, eu vou pegar um pouquinho de água aqui. O nosso tempo não é tão grande, né? O padre não tem tanto tempo para refletir. Gente, mas a gente precisa pensar sobre essas coisas. A gente precisa refletir sobre essas coisas. E a gente precisa entender que Deus está sempre com a gente para nos ajudar. Eu sei que a missão de pai e mãe não é fácil, né? Às vezes você se sente impotente, às vezes você se sente, padre, o que eu faço? Às vezes você que está esperando também para ter um filho, tentando engravidar e não consegue, né? Mas olha, é preciso entender que Deus é parceiro seu na missão de educar, na missão de formar, na missão de educar um ser humano para o alto, para o céu, para o amor, para a virtude. Levanta os teus braços agora comigo. E eu quero convidar você a rezar com o Padre. Essa vai ser uma oração de humildade. Nós vamos pedir, Senhor, me ajuda na minha missão. Eu quero servir a tua vinha, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, exercendo a paternidade espiritual, a maternidade espiritual. Reze, repita depois do Padre, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ajuda-me. Na minha missão. Se você é pai, ou mãe, ou avô, você vai dizer agora. Vou dizer Padre, você vai dizer a sua missão na vida. Na minha missão de Padre. Na minha missão de mãe. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Socorre-me com teu Espírito Santo. Socorre-me com teu Espírito Santo. Vem em auxílio da minha fraqueza. Vem em auxílio da minha fraqueza. Eu quero, Senhor, educar para o bem. Eu quero, Senhor, educar para o bem. Eu quero educar para a virtude. Eu quero educar para a virtude. Eu quero educar para o céu. Eu quero educar para o céu. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. De toda mentalidade mundana. De toda mentalidade mundana. Materialista. Dai-me o dom. Se você é mãe, da maternidade espiritual. Eu quero, Senhor, educar do teu jeito. Dai-me a tua sabedoria. Faz-me uma mãe feliz, você que é mãe, reze. Faz-me uma mãe feliz. Curada. Cheia do teu Espírito. Sozinha eu não consigo, Senhor. Eu preciso do teu auxílio. Eu preciso da tua graça. Da tua força. Da tua libertação. Jesus, capacita-me. E eu te apresento agora, Senhor. Os meus filhos. A minha família. Mãe, pai, pensa agora nessa pessoa pela qual você quer rezar.
talvez um filho, uma filha, um neto, uma neta, talvez tua nora ou tua filha grávida. Você com esse filho que vai fazer essa cirurgia, que está doentinho, reza por ele agora, mãe. Reza. Diga agora: Senhor, eu te apresento. Vai dizendo com as suas palavras. Esse é o momento que o Padre vai deixar para você, mãe e pai. Vai dizendo: Senhor, eu te entrego agora esse filho, esse neto. Senhor, eu te entrego agora essa situação tão difícil de resolver. Eu te entrego, Senhor, vai rezando. Eu te entrego, Senhor, essa noite que eu e minha família estamos vivendo. Essa situação difícil, nessa pandemia. Você que está se sentindo triste hoje, entregue ao Senhor a tua tristeza. Você que se sente só, ansioso, você não está só. Vai entregando agora os teus filhos. Vai entregando agora a sua situação, na certeza de que Deus é por você. Vai rezando por essas pessoas, por essas situações. Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. O choro pode durar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. E nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. E nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está conosco na nossa missão de educar, de ser pai, de ser mãe. O Senhor nos capacita. Nós confiamos em Ti, Senhor. Erga os seus braços agora e vamos agradecer ao Senhor, porque essa música traduz uma verdade: Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, porque nós não estamos sozinhos na nossa missão de educar. Levanta os teus braços, filho, filha, você aqui, você em casa.
e vá agradecendo o Senhor, e vá engrandecendo o Senhor. Vá com as suas palavras dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não estou sozinho na minha missão de educar. Eu não estou sozinho na minha missão de evangelizar, de educar o meu filho, a minha filha, de ser pai, de ser mãe. Eu não estou sozinho na minha missão de ser padre. Sim, Senhor, obrigado, porque nesse momento o Senhor está alcançando pessoas que estavam se sentindo tristes, pessoas que estavam se sentindo sozinhas, pessoas que estavam na depressão, idosos sozinhos em casa, estão sendo libertos da tristeza, da melancolia nesse momento. Pessoas tristes, pessoas desesperadas estão sendo libertadas, visitadas por Ti. Sim, Senhor, derrama sobre nós o Teu poder. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Senhor. Nós sabemos que ainda que o choro dure uma noite, a dificuldade dure uma noite, a vitória vem pela manhã. Tu és o nosso Deus, nós cremos no Teu poder. Obrigado, Senhor, nós não estamos sós. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Cante isso: nunca me abandonará, nunca me abandonará, e nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará. E que desça sobre você tua missão, te dando todos os dons do Espírito Santo e a força que você precisa. A bênção do Senhor que te fortalece, a unção do Senhor, não a bênção, mas a unção. Eu rezo para que essa capacitação do Espírito Santo venha sobre você. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor que nunca nos abandona? Pode ser mais forte. Ele merece. O choro pode durar uma noite, mas a vitória sempre vem pela manhã.